O Fluminense está de olho no mercado buscando um zagueiro. Santiago Moreno está assinado com o Fluminense, fechado. Só não foi apresentado ainda porque depende dos exames médicos, mas não joga Sul-Americana. O Fluminense tem já o nome do zagueiro definido, não está só no mercado buscando. Fez uma proposta. Qual o nome desse zagueiro? A gente não sabe, a gente sabe quais não são os nomes desse zagueiro. Além disso, imagens também do treino do Fluminense lá em Cali, diretamente lá com o Vitor Lessa. Vamos embora, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pro canal de Fluminense que você já acompanha há muito tempo. Tenho certeza que tem uma galera aqui que acompanha o Raiz Tricolor há 7 anos, né, desde que eu comecei. Enfim, então aproveita, tá? Vou anunciar aqui também a Fute Fanatics. Por quê? Muita gente me pergunta que gosta muito desse casaco. Esse casaco até tinha alguns lá na Fute Fanatics ainda, mas é aquele tipo de coisa que você tem que comprar quando lança, aí fica um tempinho depois, aí você dá mole. Na Fute Fanatics, a loja que tem o melhor preço, atendimento e a facilidade de você comprar com desconto, tá? Produtos oficiais do Fluminense. Vou deixar o link aqui na descrição. Eles estão com essa camisa lá, eu tô avisando. Daqui a pouco vai vir: Gabriel, mas qual é aquela camisa que não tem patrocínio? Não tem uma camisa barata pra eu personalizar do Fábio? Aqui, ó. Camisa oficial do Fluminense, personalizada com o número 1, Fábio, por R$ 149,90, e esquece esse preço. Usou o cupom JORNADA10 e se quiser pagar no Pix também, tem mais desconto ainda também. Pô, esse preço aqui cai pra R$120. R$120 é uma camisa oficial personalizada do Fluminense, gente. Para dar de presente, pra você mesmo. Melhor do que isso não há. Pode usar o cupom Jornada10 em qualquer produto do Fluminense. E tem essa Kenner aqui também. Tem uma galera que é de Kenner aqui, né? Cadê a turma da Kenner aí, ó? Uma Kenner especial do Fluminense, ó. Maneiro, hein? Valorizei, tá? Valorizei. Eu não sou tanto da Kenner, mas estou pensando seriamente em uma sandália mais, né, mais ajeitadinha, mais bonitinha. Mesma coisa, cupom Jornada10 e se pode pagar no cartão, mas se pagar no Pix também tem desconto. Pra galera que é da Kenner aí é quase um tênis, né? A galera trata como uma parada maneira. Enfim, aproveita, Fute Fanatics, o link tá na descrição. Vamos lá, tá? A gente começa aqui nesse vídeo falando sobre o Santiago Moreno. Informação que a gente recebe diretamente de Cali, na Colômbia, onde está o Vitor Lessa, é que o jogador já está acertado com o Fluminense, com o Portland, e os documentos da MLS chegam ainda nessa segunda-feira. Então é bem provável que, após o jogador realizar os exames médicos, né, dando tudo certo ali com o atacante Santiago Moreno, ele vai assinar o contrato e vai ser anunciado antes mesmo do jogo de amanhã. O Santiago Moreno, ele é de Cali, curiosidade inclusive, né? Mas obviamente ele não tá com o elenco lá em Cali, não tá participando ali de tudo, porque ele não é jogador do Fluminense ainda, né? Ele precisa, apesar de comentar lá na publicação do Fluminense quando chegou a Cali, etc., ele oficialmente ainda não é. E outro caso também é que, para ser oficialmente jogador do Fluminense, ele precisa vir ao Brasil, fazer os exames resolver a questão burocrática de contrato, e aí, enfim, aí sim ser anunciado. Ele não vai poder jogar os jogos da Sul-Americana, tá? Ida e volta contra o América de Cali. Inclusive, ele já jogou no América de Cali, né? Foi revelado por lá. Ele não vai poder jogar porque precisava ser inscrito até sexta-feira e regularizado até hoje. Como ele está assinando o contrato na segunda, na terça, obviamente isso não daria tempo. Então a única contratação do Fluminense que vai poder ser utilizada nessa fase da Sul-Americana é o Acosta, o Lúcio Acosta. Só que tem um detalhe. São 2 contratações, né, efetivamente. Porque o Soteldo também está nessa conta. O Soteldo foi contratado naquela janela especial ali do Mundial, mas foi contratado, dito por todo mundo, né, foi contratado para o foco aqui na segunda parte da temporada. As alterações, inclusive, que o Fluminense fez ali na lista de inscrição da Sul-Americana, além do Soteldo, além do Acosta, também incluem o Murilo Fleck, que eu acho que é assim que se fala o sobrenome dele. Mas é um goleiro, chegou recentemente, veio para ser o 4º goleiro e foi incluído na lista no lugar do Gustavo Ramalho, porque o goleiro Gustavo Ramalho foi jogar em Portugal. Então ele incluiu e já tá lá em Cali, estava em Salvador e vai para Cali
porque o Vitor Eudes, goleiro reserva hoje do Fluminense, voltou de Salvador para o Rio de Janeiro. Já era esperado isso, que ele fosse para Salvador, mas não seguisse com a delegação para Cali, porque ele vai ser papai nessa segunda-feira. Não sei se já nasceu, se não nasceu, mas nessa segunda-feira estava marcado ali o nascimento também do primeiro filho. Eu agora não lembro de cabeça se é filho ou filha dele, mas então ele retornou ao Rio e tá ali nessa função. Quem também retornou ao Rio, como eu já informei no vídeo ontem, foi o Nonato. O Fluminense divulgou que ele teve um problema muscular e não no joelho, tá? Ele teve um problema no joelho, mas o que preocupou e fez ele voltar pro Rio de Janeiro foi muscular. Eu voltei no voo que o Nonato também voltou pro Rio de Janeiro. Curiosidade, o zagueiro David Duarte também estava nesse voo, provavelmente questão de férias ali, de folga, né, de alguma coisa assim. Mas o Nonato tava andando, assim, não tava andando 100%, tipo, andando normal, não vi correndo no aeroporto, mas tava andando sem muitos problemas. Então até na hora que falou que era joelho, falei, cara, pra ele andar sem muitos problemas, andar normal ali, pelo visto era tranquilo, né? No sentido de que joelho, né? A pessoa estaria sentindo mais dores, mas sendo muscular tem que aguardar os exames para saber qual é a lesão do Nonato. Quem tá lá... tá aí, a outra mudança só que aconteceu também nas trocas aí, no banco lá em Cali deve ficar o Marcelo Pitaluga no banco e o Murilo vai só para ser relacionado ali, tal, se tiver algum problema. Dentro das mudanças, Soteldo entrou, Murilo, goleiro, entrou o Luciano Acosta e entrou o John Kennedy também, no lugar do Kevin Samuel. Acabou entrando. Curiosidade, o Acosta na Sul-Americana vai utilizar a camisa 21, que é a camisa do John Arias, porque ele entrou na vaga do John Arias na inscrição da Sul-Americana, tem que repetir a camisa. E aí, falando em jogadores que não voltaram para o Rio de Janeiro, que estavam lesionados, alguma coisa assim, a gente fala do Thiago Santos. Isso porque o jogador foi um daqueles que sentiu alguma coisa no jogo contra o Bahia, não está 100% ainda, mas ainda assim viajou para Cali. Hoje o Lessa estava lá na cobertura do jogo e o Fluminense estava treinando lá no Clube Campestre de Cali. O Renato Gaúcho, no início, reuniu o grupo todo, teve um bate-papo ali também específico numa conversa com o Freitas e com o Manuel, tá? Teve ali essa conversa, não foi muito prolongada, mas teve essa conversa. O time titular definido pelo Renato. É baseado também em quem vai estar bem nesse treino. O Fluminense fez uma viagem muito longa no domingo, não treinou no dia após o jogo. O treino na segunda-feira foi, né, relativamente mais leve ali. E aí, ou seja, não tem muito tempo, né? Realmente nessa o Renato vai ter razão de escalar muito mais pelo olho, pela visão que ele tem do jogador e tal, pelos relatos do próprio jogador, do que necessariamente por repetições de treino ou por identificar quem tá muito bem depois de sábado pra cá. Um jogo sábado em Salvador com um jogo terça em Cali impossibilita o Fluminense praticamente de treinar nesse meio tempo. Aí, com essa situação do Thiago Santos, que eu acabei mencionando, vocês vão ver aqui no próximo vídeo do Lessa. Deixa eu até tirar o som aqui pra não... O Thiago Santos só deu voltas ali em volta do gramado, não treinou com o grupo, tá? A tendência é até que ele esteja à disposição para o jogo, mas o Thiago Santos, a princípio, só deu voltas ali, só correu e tal, para saber se estava tudo bem. A princípio, Thiago Santos vai para o jogo, mas não deve ser titular, né? A expectativa, no caso do Fluminense, é de um jogo com Freitas e Manuel na zaga, até por isso a conversa ali também do Renato. Vamos ver como é que vai ser o time do meio pra frente, né? Quem vai poder jogar, o Samuel deve voltar, enfim, mais informações sobre o time diretamente a gente fala no pré-jogo que sai amanhã às 5 da manhã. Bem, notícias sobre zagueiro. Freitas e Manuel são as nossas pouquíssimas opções, né? São as nossas duas opções para o jogo dessa terça-feira. E ainda que você encaixe o Thiago Santos, que eu vou repetir aqui, não é visto como zagueiro pelo Renato Gaúcho, tá? O Renato Gaúcho não enxerga o Thiago Santos como zagueiro, enxerga como volante. Ainda que o Thiago Santos esteja nessa conta, a gente olha, obviamente, né, tem ali uma visão, um olhar, no caso do Fluminense, de falta de zagueiros. Thiago Silva e Ignacio estão lesionados. E para sábado, no jogo contra o Fortaleza, não tá a camisa do América de Cali aqui ainda, porque eu não tenho a camisa do América de Cali, tá? Aqui tá deveria ser aqui América de Cali e Fluminense, que eu sempre boto no próximo adversário. Mas o Lessa tá encarregado de trazer uma camisa do América pra mim lá de Cali, tá? Aí no jogo da volta vai ter bonitinho. Então já botei no próximo adversário, que é o Fortaleza. E aí, enfim, então a situação é basicamente essa. Hoje o Fluminense depende da contratação de um zagueiro. E, segundo o GE. Globo, tá, uma informação bem importante, a matéria do Gustavo Garcia e do Giba Pérez, é de que o Fluminense
está em busca de um zagueiro, já fez uma proposta, uma oferta para o zagueiro e está aguardando a resposta. Que zagueiro é esse? Não sabemos. É basicamente isso. A gente ainda não sabe qual é esse nome. Alguns nomes surgiram aí pra galera e a gente, enfim, foi tentar confirmar e tal. O primeiro foi do Lucas Fasson, tá? Que o Atlético Mineiro e o Flamengo chegaram a fazer uma consulta, mas não fizeram nenhuma oferta. O zagueiro tá lá no Lokomotiv Moscou, chegou a passar pelo São Paulo e tal, enfim. E aí, segundo a Raíza Simplício, que faz a cobertura lá pro Gol, né? Mas cobre até um pouco mais Flamengo. Ela falou que o zagueiro, inclusive, tem na mesa uma oferta oficial de um time brasileiro, mas que ela ainda não tinha descoberto o nome, mas que não era nem Flamengo nem Atlético Mineiro. Isso já levantou aquela surpresa para todo mundo aqui do Fluminense, achando que era o Lucas Fasson. Confesso que eu não conheço o jogador, tá? Tive que pesquisar. O nome não me é estranho, porque o sobrenome é característico, né? Mas não tinha muitas referências. É um zagueiro de 24 anos, faz 25 só no ano que vem, é da idade ali da geração 2001, né? Tem poucos jogos pelo Lokomotiv nas últimas temporadas. Aqui no Brasil, como eu falei, ele passou pelo São Paulo e pelo Atlético Paranaense, mas assim, os números não me chamaram a atenção. Achei também uma carreira com muitas lesões, enfim, não gostei muito. E o outro nome também que surgiu da galera foi o do Rafael Tolói. Só que aí é outro também que, falando sobre lesões, né? O Tolói recentemente se desligou, né, lá da Atalanta. O São Paulo também se fala alguma coisa nele. Também tem ali questão de pode ir para o São Paulo, etc. Mas a verdade é que os dois nomes, segundo o Lessa, não é o nome que o Fluminense negocia. Nem o Tolói, nem o Fasson. Não tem qualquer negociação com esses dois. Vamos tentar descobrir o nome, né, desse zagueiro. Uma informação só sobre zagueiro, pensando no ano que vem, é sobre limite de estrangeiros. O jornalista Marco Geves, que é do canal Bica Galo, um canal do Atlético Mineiro, ele passou, eu até tentei procurar, mas meu russo não está muito afiado, né? De que na próxima temporada vai ter uma redução de limite de jogadores lá na Rússia, tá? É uma coisa que eles estão para implementar por lá. E aí os times russos vão ter que provavelmente rifar alguns dos seus jogadores, tá? E aí fica isso, ele falou isso porque o Lucas Fasson é um dos jogadores que está na Rússia, né? Tá no Lokomotiv. E aí do nosso lado de cá a gente olha pro Nino, né? Mas é pouco provável. É provável que se o Zenit puder ter poucos estrangeiros, o Nino seja, né, prioridade deles também, zagueiro titular da equipe. Sobre o limite de estrangeiros aqui no Brasil, com a contratação do Acosta e do Santiago Moreno, muita gente ficou muito preocupada, né? Porque hoje a gente tem Cano, Serna, Freitas, Fuentes, Bernal, Lescano, Lavega, Canóbio, Soteldo, Acosta e vai ter o Santiago Moreno agora também. São 11 jogadores. Aí muita gente fica em dúvida. Gabriel, mas só pode ter 9, segundo a CBF. Exato. A CBF aumentou a participação em torneios nacionais de 7 para 9 nessa temporada. Então a gente pode ter 9. Só que, diferente de alguns outros países, o México é assim, por exemplo, que você tem que enviar a lista de inscrição dos jogadores. E essa lista de inscrição precisa respeitar o número de estrangeiros, que no Brasil não funciona dessa maneira. Esse número de 9 estrangeiros é para ser relacionado para uma partida. O Campeonato Brasileiro ele não trabalha ali diretamente com inscrição, então ele vale o que está no bid e tem uma data limite para ele poder ser inscrito no bid, acho que até setembro, se eu não me engano. Dali para frente você não pode mais inscrever jogador e tal, sei que seja da base. Então, basicamente se o jogador está liberado para jogar, ele pode jogar sendo gringo ou sendo brasileiro. E o que ela coloca não é um limite de inscrição para o campeonato ou para a Copa do Brasil, ela coloca um limite de relacionados. Então, se o Fluminense tem 11 gringos, ele só pode relacionar 9. Se o Fluminense tem 35, é um time inteiro gringo, ele vai se ferrar porque ele só pode relacionar 9, entendeu? E todos esses jogadores contam. Inclusive, uma informação importante, jogadores que são brasileiros naturalizados gringos ou que são gringos naturalizados brasileiros, entram na lista como brasileiro. A única exceção é se for chinês, igual era o Alan, se não me engano, teve um outro, o Elkerson também, porque para você ser chinês você tem que renunciar à sua cidadania brasileira. E é isso que o Alan fez. Assim, o Alan hoje ele não é brasileiro, ele é só chinês. Então tinha essa diferença. E no caso do Fluminense, sendo bem prático, vamos lá, né? O Lavega não é relacionado. Se o Lúcio Acosta for, dificilmente o Lavega vai ser relacionado. E com o Santiago Moreno chegando, Cano, Serna, Freitas, Fuentes, Bernal,
Canóbio, Soteldo e Lescano, a gente já imagina que o paraguaio pode ser que rode, né? Mas assim, considerando também esse número todo de jogadores, gente, sempre tem um que tá suspenso, um que tá com uma lesão, alguma coisa, então não vejo como problemático, não. O problema é se fossem 11 titularíssimos do Fluminense. Mas hoje a verdade é que, assim, que são titulares ou farão falta se não estiverem no banco, Cano, Serna, Freitas, Bernal, Fuentes e Canóbio. São esses hoje, basicamente. Aí eu boto a Costa e o Moreno. O Soteldo vai fazer falta pro treinador, né? Pra gente não tá fazendo muita falta ainda. Enfim, tá? Esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Dá essa moral. Amanhã tem América de Cali e Fluminense diretamente do estádio Pascoal Guerreiro, na Colômbia. Tamo junto, até a próxima. Valeu.